Se você cria conteúdo para o site da sua empresa e foca apenas em SEO, olha, gente, me desculpa falar, mas você tá um pouquinho atrasado, tá? Afinal, hoje não basta aparecer só no Google, a gente precisa aparecer também nas respostas das inteligências artificiais, como o ChatGPT ou o Copilot. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma checklist completa com tudo o que você precisa saber para o teu blog aparecer nas respostas das inteligências artificiais, ranquear no Google e começar a gerar muito mais autoridade e cliente para você. Mas antes, deixa eu já te convidar a se inscrever no canal, dar um like aqui no vídeo, que isso ajuda muita gente aqui a produzir mais conteúdos relevantes como esse. Olha, gente, como é que funcionava antes, né? A gente ia lá, buscava a palavra-chave que fazia sentido com o nosso negócio, pesquisava a intenção de busca, volume da palavra-chave, escrevia o conteúdo, utilizava a palavra-chave, todo o campo semântico da palavra-chave, conseguia backlinks, postava, enfim, era todo esse processo de SEO tradicional. Só que hoje o comportamento do usuário mudou, né? A gente sabe que o usuário muda o comportamento constantemente. E como é que tá hoje? Hoje, às vezes, as pessoas não clicam mais no site, né? Elas muitas vezes vão ali e perguntam para IA, né? No próprio celular, o ChatGPT, o Copilot ou outras, e ele vai receber ali já a resposta direto. E isso muda completamente a forma como o conteúdo precisa ser escrito, precisa ser produzido, né? Porque tu não precisa, ainda tem que ser encontrado ali no Google, claro, mas tu também precisa estar presente nas respostas da IA para conseguir um tráfego maior para o teu site. E é por isso que hoje a gente também tem a otimização para inteligências artificiais, que é o chamado de I/O. O SEO, ele continua super importante, tá? A gente não pode deixar o SEO de lado, obviamente, né? Só que a gente também precisa otimizar esse conteúdo para GEO, né? A gente precisa fazer as duas otimizações para que o teu conteúdo seja encontrado tanto se o cliente pesquisar no Google, no Bing, ali nos motores de buscas tradicionais, ou se ele fizer uma pergunta para a IA, também o teu conteúdo ele precisa estar ali. Então é por isso que a gente tem que fazer esses dois tipos de otimizações. E na prática, gente, o que que isso significa, tá? O conteúdo ele tem que ser super claro, ele tem que estar bem claro, responder as perguntas dos usuários ali, tem que estar bem estruturado e utilizar fontes super confiáveis nesse conteúdo. Então, agora que eu já falei um pouquinho, né, gente, sobre o GEO aqui para vocês, vamos lá para a checklist? Bom, gente, então vamos lá, nossa checklist de SEO mais GEO, ela tá separada em 3 partes, tá? Então, se vocês quiserem também printar, podem ficar à vontade, tá? O primeiro ponto é a questão de metadados bem configurados. Título e descrição precisam estar alinhados com a palavra-chave, com a intenção de busca. Isso é fundamental, tanto para SEO quanto para GEO. A estrutura clusterizada de conteúdos também, o post não pode estar solto, né? Ele tem que estar conectado com outros conteúdos. Então, às vezes fazer um post pilar e depois os posts relacionados a ele. Então, para fazer uma linkagem interna também, isso funciona muito bem. Terceiro ponto, escrever de forma que a IA entenda. Então, usa perguntas, respostas, listas, explicações claras, né? Bullets, a IA também gosta bastante. Por fim, né? Sempre utilize dados reais, isso é fundamental em qualquer tipo de conteúdo. Então, o conteúdo tem que, tem que ser confiável. Se ele está confiável, vai ter muito mais chances de ser usado como referência e você acabar conseguindo mais backlinks, né? Isso é muito bom, tanto para IA quanto para SEO tradicional. Implementar arquivo de LLMS.txt, isso ajuda muito a IA a entender o teu site, vai facilitar muito. Bom, gente, continuando aqui a nossa checklist, né, a parte 2, sempre solicitar a indexação, né, do conteúdo para o Google, Bing, principalmente no Bing, né? O Bing ele alimenta várias IAs, né, para quem ainda não sabe. Então, é muito importante a gente estar sempre solicitando essa indexação, porque se achar pela indexação padrão pode demorar, então a gente tem que sempre ir lá e solicitar manual, isso é fundamental. Sétimo ponto, usar sempre dados estruturados, né? Isso facilita a leitura do conteúdo pelas máquinas. Organizar sempre corretamente os headings. Então, H1, H2, H3, tudo tem que ter toda uma hierarquia de conteúdo, né? Isso é fundamental, tanto para SEO e para GEO também.
Ter um site rápido, né, isso é fundamental também. Velocidade impacta diretamente no ranqueamento, né, isso a gente já sabe. Configurar corretamente os robots.txt também, isso é muito importante. E partindo aqui para a parte 3 do nosso checklist, sempre construir backlinks, né? Isso é um dos pilares de SEO e continua também para IDEO, isso é muito importante para o site, teu conteúdo se tornar relevante para as máquinas, né? Entenderem que teu conteúdo é relevante, tem que ter o backlink. Mostrar a autoridade do autor, então tem que sempre colocar ali quem escreve, né? Muito importante ser um autor relevante, então deixar ali sempre bonitinho quem escreve, quem escreveu o conteúdo. 13º ponto, otimizar as imagens, né? Isso influencia em SEO, influencia em DEO também. Utilizar um CDN, uma boa infraestrutura. A gente tem conteúdo de CDN no nosso blog, eu vou deixar na descrição o conteúdo sobre esse tema, tá no nosso blog, então se você tiver curiosidade de saber mais sobre CDN, acesse o nosso blog. E, por fim, 15º ponto, manter sempre seus conteúdos atualizados, né? Isso também é fundamental, é um dos pilares de SEO e também ajuda muito no ranqueamento para o DEO. E se você quer crescer hoje na internet, precisa entender isso muito bem, tá? Não basta criar o conteúdo, você precisa criar um conteúdo que seja encontrado pelo usuário, né? Por quem tá procurando mais sobre aquele tema. E se esse vídeo aqui fez sentido para você, então já se inscreve no canal, né? Deixa eu já te falar isso de novo. Se inscreve no canal, deixa um like aqui que ajuda bastante a gente. E se você quer um blog prontinho para aparecer nas IAs, chama a gente aqui para conversar. Eu vou deixar o link do nosso site na descrição. Lá tem a seção do Fale Conosco, só clicar lá, manda uma mensagem que a gente consegue conversar bem direitinho por lá.